Que alegria mais uma vez estar aqui com você. Fico feliz em poder ter essa oportunidade de compartilharmos juntos a Palavra de Deus. Bem-vindos a mais um programa Encontro com a Palavra. Até agora nosso estudo já nos trouxe ao segundo dos livros poéticos do Velho Testamento, ao Inário inspirado e sagrado do povo de Deus. Este é o meu livro preferido da Bíblia, o livro de Salmos. Se hoje você abrir o inário de sua igreja, verá semelhanças entre ele e o livro de Salmos. Nesse livro podemos encontrar instruções musicais. Há algumas inscrições que precedem alguns salmos. Por exemplo, as inscrições que precedem os salmos 4, 5 e 6 possuem as palavras Neginot ou Nehilot. Essas são palavras em hebraico que sugerem que o salmo deveria ser acompanhado por instrumentos de sopro Nehilot ou de cordas Neginot. No Salmo 6, a palavra Sheminith significa 1/8 abaixo. Essas inscrições eram instruções para os músicos que acompanhavam o canto desses hinos maravilhosos. A palavra Selah, encontrada em todo o livro de Salmos, é como um descanso musical e significa pare e pense sobre isso. Ou então, dê uma pausa e pense reverentemente sobre isso. Quando você lê o livro de Salmos, percebe que esses inscritos eram instruções para os músicos iguais à introdução dos hinos de hoje, que servem de orientação para os líderes do louvor. Muitos de nós que aos domingos cantamos hinos em nossas igrejas, ignoramos que essas observações são muito importantes para os músicos que dirigem o louvor. Eles abrem seus hinários ou seguem as palavras na tela quando cantam os hinos para que saibam a letra dos hinos que estão cantando. O livro de Salmos é como um inário que dá a você a letra dos hinos e algumas observações para os músicos. Quando você lê o livro de Salmos ou a letra dos hinos no seu inário, você está lendo também uma linda poesia. Em nosso inário, assim como nos Salmos, os autores geralmente fazem uma dessas três coisas. Algumas vezes eles estão falando com Deus, sobre o próprio Deus. Isso é louvor e adoração. Em outras, o salmista ou o autor do hino está conversando com Deus sobre o homem. Falar com Deus sobre o homem é oração. Há vezes nas letras dos hinos ou dos salmos em que o autor não está falando com Deus. Ele está falando com o homem sobre Deus. Falar com o homem sobre Deus é pregar. Sempre que você ler um salmo ou a letra de um inário, pergunte-se, sobre quem o autor está falando? Algumas vezes o autor do hino ou o salmista está louvando, está falando com Deus sobre Deus. Outras vezes ele está orando porque estão falando com Deus sobre o homem. Outras vezes ele está pregando, ou seja, conversando com o homem a respeito de Deus. Perguntando e respondendo essa questão, você terá uma orientação a respeito da mensagem devocional do Salmo. Além disso tudo, você descobrirá alguns temas no livro de Salmos. O tema mais comum e mais importante é o tema do homem abençoado. O tema Feliz é. Esse é o tema de Salmos como o 1º, 23, 32 e 128, entre muitos outros. Esse tema Homem abençoado está presente nos Salmos e tem o seguinte ensinamento para você. As bênçãos do homem abençoado não acontecem por coincidência. As bênçãos do homem abençoado não acontecem por acaso. As bênçãos do homem abençoado são como um banquete de consequências. O famoso autor Robert Louis Stevenson costuma dizer que cedo ou tarde todo homem se sentará para um banquete de consequências. Mas por que o homem abençoado é abençoado? Ele não é abençoado por coincidência. Suas bênçãos não acontecem por acaso. Suas bênçãos são consequências de suas escolhas. E suas escolhas são consequências de suas convicções. É por isso que ele é abençoado. Tudo isso está demonstrado nos salmos do homem abençoado. Poderíamos nomear outros salmos emocionais. Muitos deles descrevem um determinado estado emocional. Eu não sei qual é o seu estado emocional, mas uma coisa eu posso garantir. Não importa qual seja seu estado emocional, você se identificará com algum salmo. Se você estiver deprimido, lerá quando o autor do hino ou do salmo estava deprimido. Se você está agitado sob pressão, vai descobrir um salmo em que o salmista estava agitado e estressado. Você se identificará emocionalmente com os salmos.
Quando você ler os salmos emocionais, descobrirá que o salmista estava sob um estado emocional pelo qual, muitas vezes, você também passa. Quando isso acontecer, faça a seguinte pergunta: o que o salmista fez com o estado emocional, hein? O que ele fez a respeito dessa depressão, do estresse que está passando, do medo ou desse outro sentimento? Deixe que o salmista seja um exemplo para você. Você pode fazer o mesmo para sair desse estado emocional negativo e que não faz bem para você. Alguns exemplos desses salmos emocionais são o 3, 4, 34, 51 e o 55. Mas um outro tema no livro dos Salmos é a adoração, quando o salmista está falando com Deus sobre Deus. Quando você lê esse cenário, descobre que não há muitos hinos que falam com Deus sobre Deus. Há muitos que falam com Deus sobre o homem. Muitos hinos de pregações falam com o homem sobre Deus, mas há uma certa escassez de hinos que falam com Deus sobre Deus. Nos salmos de adoração, você descobrirá que o salmista não está apenas adorando, ele está mostrando a você o que é adoração e como adorar. Ele mostrará o que acontece quando adoramos. Quando você estiver lendo os salmos, observe todas essas coisas. Os salmos 8, 63, 100, 103 e 107 são alguns dos salmos de adoração. Quando você lê esses salmos, os salmos do homem abençoado, os salmos emocionais e os salmos de adoração, você vai encontrar orações do salmista. Bem no meio de um salmo bem devocional, o salmista ora a respeito de seus inimigos. Ele diz coisas fortes sobre seus inimigos. Ele pede a Deus que acabe com eles. Você pode achar que alguma coisa está errada, porque aparentemente essas coisas não se encaixam com o salmo. Lembre-se que o salmista escreveu o salmo 1000 anos antes do Sermão do Monte. O conceito vigente da época era: ame seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Você verá Davi dizer, depois de fazer lindas declarações: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Davi pedia a Deus para lhe dar poder para destruir seus inimigos. Precisamos de um esclarecimento histórico para entendermos essas orações inseridas nos salmos devocionais. Outro tema que está presente no livro de Salmos está nos salmos messiânicos. Geralmente o salmista escreve como um poeta. Alguns dos salmos, especialmente os salmos 16, 22, 8 e 2, são salmos proféticos sobre o Messias. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou seu grande sermão do Pentecostes, ele disse que Davi era um profeta. Nesse dia ele pregou sobre o Salmo 16, que previa não apenas o advento de Jesus Cristo, mas especificamente a sua ressurreição. Alguns dos salmos mostram claramente que Davi profetizou a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando estudamos os livros históricos, eu disse que o cenário histórico para muitos dos salmos seria visto muitas vezes no primeiro e no segundo livro de Samuel e nos livros de Crônicas. Isso porque cerca de metade dos salmos foram escritos por Davi e sua biografia é encontrada nesses livros históricos. Algumas vezes, o conteúdo de um salmo escrito por Davi ou a inscrição no seu início nos diz onde Davi estava e o que ele estava fazendo quando escreveu aquele salmo em particular. Se você consultar a biografia de Davi nos livros históricos, poderá compreender melhor. Mais informações sobre Davi no momento em que ele escreveu o salmo ajudará você a apreciá-lo mais e saber o que ia no coração de Davi de verdade. Essas informações adicionais ajudarão você a interpretar e a aplicar o salmo que você está lendo. Antes do Velho Testamento ser traduzido para o grego, isso cerca de 200 anos antes de Cristo, o livro de Salmos era dividido em 5 livros diferentes. Esses 5 livros eram Salmos 1 ao 41, Salmos 42 ao 72, Salmos 73 ao 90, Salmos 91 ao 107 e Salmos 108 ao 150. 73 desses salmos foram atribuídos a Davi. A Asaf foram creditados 12 e aos filhos de Coré 11. Os estudiosos acreditam que Ezequias tem escrito 10 salmos. Moisés, Esdras e Salomão escreveram um salmo cada um. Muitos são anônimos.
Alguns salmos anônimos foram provavelmente escritos por levitas, que eram os ministros de músicas, que eram nomeados por Davi. Outros talvez tenham sido escritos pelo próprio Davi. De todos os 1189 capítulos da Bíblia, o Salmo 23 é o meu preferido. Vamos lê-lo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este maravilhoso salmo é um salmo de pregação em que o salmista fala ao homem sobre Deus. O Salmo 23 é o salmo de um homem abençoado, e Davi foi um homem abençoado. Ele tinha tudo. Quais as coisas que você mais quer na vida? Pastagens verdes simbolizam as coisas materiais que necessitamos. Davi diz, em verdes pastagens me faz repousar. Muita gente tem pastos verdes com dores e úlceras, mas Davi disse, em verdes pastos e águas tranquilas. Ele tem paz e pastos verdes. Me surpreende ver que apenas poucas pessoas têm certeza que estão vivendo do jeito que deveriam viver. Aqui no Salmo 23 o salmista diz, eu sei que os caminhos nos quais estou andando são os caminhos corretos. Eles são caminhos de justiça para mim, tenho certeza disso. Davi conta que seu copo está transbordando. Isso é uma metáfora para alegria. Davi está dizendo que o homem abençoado é um homem feliz. Ele é feliz porque seu copo está sempre transbordando. Ele tem alegria todos os dias da vida. Essa primeira frase está dizendo, o Senhor é o meu pastor e eu sou uma ovelha. Algumas pessoas acham que não devemos falar isso. Elas dizem que se não sabemos nada sobre ovelhas, então não devemos nos comparar a elas. Já ouvi algumas pessoas bem-sucedidas dizerem, eu não sou ovelha e não preciso de um pastor, nunca tive problemas que não pudesse resolver. Quando ouço alguém dizer isso, eu pergunto, quer que eu ore por você? Sabe, eu creio que o Salmo 23 está dizendo, o Senhor é o meu pastor e eu sou sua ovelha. E essa é a chave para todas as minhas bênçãos. Enquanto eu puder dizer que o Senhor é o meu pastor, os pastos serão verdes. As águas serão tranquilas e o meu copo transbordará. Depois Davi mostra como essa relação com Deus é estabelecida. Quando você descobre que a relação pastor-ovelha é a chave para todas as bênçãos de Deus, a sua próxima pergunta deve ser, como eu estabeleço essa relação de pastor-ovelha com Deus? Nos 2 primeiros versículos, Davi diz, em verdes pastagens me faz repousar. Você sabe como um pastor faz suas ovelhas repousar? O pastor se equipava com uma vara e um cajado. A vara era como um bastão com o qual o pastor protegia suas ovelhas contra predadores. O pastor usava seu cajado para guiar e disciplinar suas ovelhas. Uma das pontas do cajado era em formato de gancho, e a outra ponta era mais grossa e pesada. O pastor usava o cajado para corrigir o caminho das ovelhas. Quando o pastor queria estabelecer sua autoridade sobre as ovelhas, ele dava uma batidinha na cabeça da ovelha com a ponta grossa do cajado. E então ele dizia, deita. Certa vez ouvi uma história sobre um recruta na academia de polícia que se saiu muito bem no combate corpo a corpo. Quando o curso de artes marciais acabou, ele era o primeiro da turma. Ele procurou o treinador e disse, eu quero ser o melhor nisso, como é que eu posso melhorar, hein? O instrutor respondeu, você precisa de experiência. E o recruta perguntou, como é que eu consigo experiência? O instrutor respondeu, sai por aí pelo interior e tente bater em algum caipira.
Então o recruta pegou o carro e foi para o interior. Quando ele viu um homem andando pelas suas terras, parou e foi até ele. O homem disse, tarde? O recruta respondeu, tarde? E já foi dando um golpe de lado no pescoço do caipira. O golpe fez o caipira cair de joelhos. O caipira então balançou a cabeça e disse, que é isso, moço? O recruta disse, isso é karatê da Coreia. O caipira respondeu, tá bom então. Ele levantou-se e começou a caminhar em direção ao seu depósito, quando o recruta, por trás, deu outro golpe no seu pescoço que fez o caipira cair de cara no chão. Depois de uns 30 segundos, o caipira disse, que é isso? O recruta falou, isso é judô do Japão. O caipira falou, pera um pouco. E sem tirar seus olhos do recruta, o caipira entrou no seu depósito. Quando saiu de lá, ele tinha alguma coisa escondida atrás de suas costas e, de repente, acertou a cabeça do recruta com aquilo. Uns 30 segundos depois, o recruta, do chão, olhou para o caipira, que estampava um grande sorriso. Aí o recruta perguntou, que foi isso? E o caipira respondeu, cabo de enxada daqui mesmo. No versículo 2 do Salmo 23, temos a descrição de alguma coisa como o cabo de enxada. Quando o Senhor quer ser o nosso pastor, Ele tem que nos fazer deitar e repousar. O Senhor geralmente faz isso nos dando um cabo de enxada, viu? Problemas que não podemos resolver. Esses problemas são o cabo de enxada com o qual o Senhor nos acerta bem na cabeça. O Senhor sempre usa problemas que não podemos resolver para chamar a nossa atenção e entrar em nossas vidas. De acordo com o Salmo 23, o Senhor também restaura nossas almas, nos levando para os caminhos de justiça por amor do seu nome. Depois que sabemos que Ele é o pastor e que somos ovelhas, quando Ele nos faz deitar, repousar e os pastos são verdes, as águas são tranquilas e o copo transbordante, nos levantamos novamente e aí nós tropeçamos e caímos. Nesse ponto temos que ser restaurados. Como é que o Senhor nos restaura? De acordo com Davi, o Senhor é muito prático quando se trata de restaurar nossas almas. O grande pastor nos restaura, levando-nos para os caminhos de justiça. Mas pode ser que esses pastos verdes tenham secado e as águas tenham se tornado turbulentas, hein? E mais uma vez o seu copo de alegria esteja vazio. Você perdeu as bênçãos porque se levantou e novamente você tomou controle da sua vida e aí você tornou-se o seu próprio pastor. Você precisa restaurar a relação pastor-ovelha. Mas como é que Deus restaura sua alma? Deus restaura sua alma levando você para os caminhos de justiça, por amor do seu nome. Ele conduz você pelas águas tranquilas e pelos caminhos de justiça. Às vezes leva 2 ou 3 anos para que os caminhos de justiça restaurem nossas almas, mas Deus nos conduz nos caminhos de justiça para que nossas almas sejam restauradas. Essa é uma das aplicações do Salmo 23 para as nossas vidas. O Salmo 23 nos mostra uma filosofia de vida. O Salmo do pastor diz, aqui está a chave para viver a experiência de ter o Senhor como pastor. Ele me faz repousar e deitar. Esse deitar é a chave para viver. Se você quer ter os pastos verdejantes, as águas tranquilas e o copo cheio, então aprenda a dizer, o Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar. Você não precisa aprender a apenas declarar isso, mas também a viver. O Salmo do Pastor também tem uma filosofia de morte. Muitas pessoas sabem como viver, mas não sabem como morrer. Esse salmo mostra uma filosofia de vida e de morte. A de morte é ilustrada da seguinte maneira. O pastor entra em sua vida pela última vez e, como nenhum de nós escolhe morrer, ele tem que nos fazer repousar ou deitar para morrer, para que ele possa nos dar as bênçãos que esperam por nós no estado eterno. As Escrituras sempre falam que a realidade está na eternidade e que, consequentemente, a parte importante de nós é a parte eterna. Se você fosse Deus e soubesse que os pastos verdes, que nunca secam, que as águas tranquilas, que nunca se agitam, que o copo cheio que nunca esvazia, que todas essas coisas estão em uma próxima dimensão, e se você quisesse dar isso a alguém, como é que você faria isso, hein? Ninguém vai escolher morrer. Então você faz a pessoa repousar e deitar para a morte.
Deus, então, pode dar as realidades eternas que duram para sempre. É assim que muitas pessoas veem o Salmo 23. Ele me faz deitar, repousar na morte, porque quer me dar as bênçãos eternas. O Salmo 23 nos dá uma prescrição contra o erro. Muitas pessoas sabem como viver e algumas sabem até como morrer, mas poucas pessoas sabem como errar. Muitas pessoas vivem com medo de errar. Elas não sabem lidar com o erro e quando erram, não se perdoam. Esse salmo nos mostra como errar porque nos ensina a nos aproximar do pastor e simplesmente dizer, preciso ser restaurado. O pastor então, com a ponta torta do seu cajado, conserta o nosso erro. O bom pastor nos restaura do nosso erro, levando-nos para os caminhos de justiça. E esses caminhos de justiça vão nos restaurar. Pode levar anos, mas vão nos restaurar. A afirmação mais importante desse salmo é: o Senhor é o meu pastor. Só depois que o Senhor nos fez deitar e repousar que Ele pode nos conduzir. Quando Ele começa a nos conduzir, podemos dizer que não tememos nenhum perigo. Não tememos o mal porque sabemos que Ele está conosco. Sabemos que sua vara, que representa sua capacidade de nos proteger, e seu cajado, que representa sua capacidade de nos conduzir, podem ser nosso grande consolo. Quando nos surpreendemos com problemas e dificuldades, sabemos que Ele nos prepara uma mesa que representa sua provisão para nós. Você quer aplicar o Salmo do Pastor na sua vida? Ele pode ser verdadeiro e prático para você. Será que você pode dizer hoje, o Senhor é o meu pastor? Ele quer ser o seu pastor. Ele quer comandar a sua vida. Mas você precisa sentir esse desejo, abrir seu coração e dizer, o Senhor é o meu pastor. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.